E hoje temos aqui duas personalidades muito importantes, um pai e um filho, que têm uma história juntas, né? Os dois que trabalham juntos e têm projetos juntos. Nós vamos falar com Vitor, o cineasta Vitor Xavier. O cineasta Vitor Xavier, e logo após com seu pai, né? Que já está aqui também no estúdio conosco, já sentadinho. Nós vamos conhecer essa história bem interessante. Trazer para vocês aqui hoje no quadro Gente de Vitória. Vitor, é muito bom estar aqui com você. Prazer é todo meu, Vitorinha. Muito bom estar aqui nessa casa, né? A TVI pra gente, ela tem uma relação muito afetiva, né? Nós fizemos o nosso programa aqui muitos anos. Barbosinha é uma pessoa espetacular, né? Então a gente tem uma memória muito boa daqui. E, em especial também, memórias muito boas com você, né? Fizemos a revista já uma certa vez, né? Então temos uma relação muito boa. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ademilton também, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Vitória, pelo convite. E é um prazer estar aqui de novo na TVI, né, que foi a nossa casa por um período de filmagem. Então, assim, eu estou feliz em poder retornar, né, e participar desse programa contigo, que a gente sempre acompanhava, mas nunca tivemos assim a oportunidade que ocorreu agora. Então, por vários motivos, né? Então, eu estou feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Ok, vamos começar por Vitor, né? Você é um jovem, né? Um jovem inteligente, com a capacidade, né, de que acima da média. Gentileza sua. Começou tudo muito cedo na sua vida. Começou. Então vamos falar aí, você também tem essa passagem bonita, bem assim, profissional também pela fotografia, né? Um grande profissional da fotografia, com pouca idade, né? E você é uma revelação. Você é uma revelação em tudo que você faz, né? Com pouca idade, mas você leva tudo a sério. Com responsabilidade, com profissionalismo. Então, assim, é muito bom essa oportunidade de estar aqui com você para mostrar, né? O jovem que você é, mas que você tem esse foco no que você quer, com determinação. Então, vamos falar aí desse Vitor, desse... falar menino, né? Mas com uma mentalidade, né? Muito madura, né? Que já Muita realizou gentileza sua. tantos projetos, né? Com a pouca idade que você tem, de que você começou tão cedo. Então, como é que foi tudo isso? A partir de quando veio aí a fotografia, foi que você começou, né? E também esse projeto, né? Esse sonho de ser cineasta, né? Como é que tudo começou aí? Pronto, vou tentar resumir essa história, essa odisseia, né, da minha vida. Eu diria que é um sonho de criança, né? Desde pequeno eu queria ser piloto de avião, mas aí acabou que não deu certo. E aí meu pai, ele comprou uma câmera uma certa vez, uma câmera de viagem mesmo, né, de fotografia de viagem. E aí eu comecei a filmar os meus brinquedos, né, criar ali pequenas histórias com os brinquedos. E com isso eu descobri ali um viés, uma paixão, né, um talento que tinha ali dentro de mim, eu não sabia. E aí eu fui de colégio em colégio, né, ensino fundamental, ensino médio, utilizando ali das aulas dos professores para poder fazer alguns curtas-metragens. Então, eles vão com certeza assistir essa entrevista, vão lembrar disso. Muitas matérias que eu não tinha muita facilidade, como matemática, física, né, eu era mais das humanas, até hoje eu sou. Eu consegui passar de ano através, né, ganhar pontos através desses vídeos. Então, desde lá, eu diria que o cinema já me ajudou, né, a poder ter essas notas e ter esses reconhecimentos. Então, meus primeiros trabalhos foram ainda no colégio. Eu estudei no Colégio Sistema, né, de Dourado, né, Finado Dourado, né,
pessoa espetacular. E depois eu fui para o Divina Providência, e no Divina tinha uma sala de cinema lá muito bacana. E aí aquilo ali já me chamou a atenção. Foi onde eu conheci Raquel Rocha, conheci Carlos Tintome, né? E eles me abriram assim muito os olhos para essa área de cinema. E aí pouco depois, ali no ensino médio ainda, nós fizemos uma viagem a Maceió. E aí eu fui levando uma câmera, né? Comecei a filmar o meu pai na estrada ali, caminhando no aeroporto e na praia. E aí surgiu uma ideia na cabeça de fazer um filme, que é o filme que a gente até colocou aí, né, o trailer, que é o Arthur, né? É um filme sobre Alzheimer, né? Meu pai faz uma pessoa que está se recuperando do Alzheimer, né? Descobriu, e está numa jornada ali de autoconhecimento e de ressignificação da vida. Então ele reencontra a esposa, ele relembra do passado. É uma história muito bonita aí que vai ser lançada em breve. Eu espero nos cinemas, né? Na internet, nos festivais também. E aí ele abriu uma empresa para mim em 2018, né? Que é a ABS Filmes, que é a nossa empresa. E a partir de lá eu fui atendendo o mercado local de publicidade. Eu fiz vários comerciais de TV, né? Vídeo propaganda. Então fiz muitos trabalhos aqui na cidade. E aí mais recentemente, em 2019, surgiu aí o programa, né? 2018, perdão. Nós começamos na Rádio Nacional, fazendo um café com poesia e cinema, onde a gente começou no domingo de manhã, Vitória. 8 horas da manhã, o único horário que tinha. E aí a gente acordou cedo, eu lembro bem desse dia, né? Eu olhei para ele assim, pensei, meu Deus, que loucura a gente está fazendo. Eu nunca tinha entrado naquela área de comunicação direta com o público. Então foi a minha primeira experiência de rádio. Coloquei também uma foto aí para Rafa, né? E aí, um ano depois, conheci Barbosa. Aí foi onde ele me trouxe para a TVI, a gente fez o Café com Poesia e Cinema na TV. Durou de 2018 até início assim, de 2020, mais ou menos. Uma história muito, muito longa aí, né? Que ainda está em produção. Agora, Vitor, por que o tema do filme foi... Você escolheu esse tema, entendeu? Esse direcionamento do filme. O Alzheimer, né? Por quê? Olha, o Alzheimer, ela é uma doença que me tocou muito de perto. Porque a minha avó, Noelina, a mãe da minha mãe, ela teve o Alzheimer. Então eu convivi durante uns 10 a 12 anos com essa doença, de perto. Então eu vi ela esquecer os nomes dos familiares, vi ela esquecer os fatos, né? O Alzheimer é uma doença que ela apaga a memória de curto prazo e leva a gente para o passado. Então eu vi nisso uma forma de eu sarar o meu próprio trauma, né? Dizem que quando você escreve, né, externaliza os seus traumas, você consegue se recuperar, e foi isso que aconteceu. Então eu coloquei na figura do meu pai essa pessoa que descobriu o Alzheimer, tem um passado, uma esposa, infelizmente perdeu o filho, o personagem, ele perde o filho, esse é o motivo da separação do casal. Muitos anos depois ele descobre a doença. E aí ele pensa, bom, agora eu estou numa sinuca de bico aqui, né? Ou eu retorno para o meu passado para pedir perdão à minha esposa e tentar amá-la novamente, ou eu vou esquecer de tudo, de qualquer forma. Então ele faz uma viagem ao passado, né? E aí o restante é surpresa, né? E quanto eu não tempo posso durou, contar. assim, para vocês programar todo esse projeto, vocês dois? Como é que foi Essa é uma tudo pergunta isso? bem interessante, porque esse filme eu diria que ele está quase equiparado ao Chateau do Brasil, né? O Assis Chateaubriand, que demorou 12 anos para ser feito. Esse filme ele começou em 2013. E como a minha vida passou por altos e baixos, até hoje eu não terminei ele. Então eu diria que tem 10 anos, 10, 11 anos aí de produção. Então meu pai ele envelheceu nas câmeras. E isso foi um problema na hora da edição, né? Porque a gente teve que utilizar de efeito especial para poder rejuvenescer ele. A minha mãe também envelheceu bastante. Ainda é jovem, claro, né? Os dois são jovens, mas tem uma diferença ali na hora da filmagem. Então é um filme que demorou muito tempo, está demorando muito tempo, e eu preciso lançá-lo, né? Porque é uma honra, é uma dívida de honra. Falta o quê para você terminar? Falta fazer algumas gravações restantes, a edição, e aí eu vou ter a oportunidade de lançar ele, né?
Mas foram muitas coisas que foram acontecendo, né? Eu passei por problemas familiares, problemas de saúde com os meus pais, como você já sabe, né? Meu pai ele passou por um problema cardíaco muito sério. Então tudo isso foi acarretando no atraso do filme. E eu comecei ele ainda estudando, né, no ensino médio. Então, ou era a escola, ou era o filme, né? Então tinha aquela dualidade ali. Mas ele vai ser lançado, com certeza, esse ano ainda eu vou lançá-lo. Em companhia, né, de um filme que a gente vai começar a produzir agora, que é o primeiro filme de ficção baseado na obra de Adonias Filho. Eu até trouxe aqui a biografia, né? Que é a biografia da Ludmilla Berthier, né? Que é a sobrinha neta de Adonias Filho. Então a gente teve a graça de ser contemplado no edital de Paulo Gustavo agora, e vamos fazer o primeiro filme sobre Adonias Filho. Ficção mesmo. Eu vou colocar o meu pai para interpretá-lo, e a gente vai remontar ali a infância de Adonias em Itajuípe, né? O Rio de Janeiro de 1940, a Salvador de 1950, a Itajuípe daquela época também, e a posse na Academia Brasileira de Letras. Então temos esses dois projetos para lançar entre esse ano e o próximo. Você vai estar lançando os 2 filmes. Eu vou aproveitar justamente o momento, né, ali, os 15 minutos de fama, para lançar os dois, né? Aproveitar e lançar os dois. Como é a vida de Vitor? Uma curiosidade. Vitor gosta de fazer o quê? Além de estudar, além de pesquisar, além de ser cineasta. O que é que Vitor gosta de fazer? O que é que fazer? Vitor gosta de lazer, né? O que é que Vitor gosta? Aquela pergunta do Fantástico, né? Onde é que ele sua vida vive, com né? seu pai também, que deve ser um prazer, não, né? Eu diria que a minha vida, ela só é a vida que é hoje, graças aos meus pais. São os 2 melhores amigos que eu tenho. Se você perguntar para as pessoas, eu não sou uma pessoa muito sociável, eu não saio muito, fico mais em casa, gosto de ouvir um bom jazz, tomar um bom café, é um hobby que eu tenho, tomar café. E gosto ali de jogar videogame com ele, jogar xadrez às sextas-feiras ali no shopping, a gente tem esse hábito. E jogar tênis. Tênis é um esporte assim que a gente encontrou a nossa alma ali dentro da quadra. É um esporte que ensina muito pra gente, né? Ensina ali o momento de você se controlar emocionalmente, o momento de você ser um pouco mais proativo. Você tem que respeitar o adversário. Então a gente joga tênis todos os sábados, sexta-feira tem o xadrez. E durante a semana a gente investe o nosso tempo em projeto. Terminar o filme, os livros dele, né? O rapazinho aqui tem a ideia de fazer 50 livros, né? Até agora nós só fizemos 3, então eu estou editando esses livros, né? Eu estou sendo meio que a editora dele. Então meu trabalho se resume a isso, meu tempo se resume a isso. E cuidar deles. Cuidar deles. Então ele é a pessoa que você convive mais. Tudo que você faz, ele tá junto, joga xadrez com você. Tudo. Também tênis com você, toma café com você. Tudo comigo. E fala dos projetos juntos também. É tudo comigo. Então você é amigo dele, ele é seu amigo. É meu amigo. E quando ele se ausenta por alguma razão, eu sinto essa falta, né? Ele passou por esse problema no coração, precisou ficar internado. Nossa, naquele momento a minha vida ali pausou, eu diria. Parou por um momento. Precisou de um tempo assim para eu lembrar que eu sou eu e ele é outra pessoa. Para você ter noção do elo de pai e filho. Inclusive esse elo, eu retrato no Vencendo do Tempo. Pode pegar o microfone. Inclusive esse elo, eu retrato, né, no Vencendo o Tempo, que o título é Pai e Filho, um elo de amor. Né? Ali eu conto um pouquinho dessa nossa união. Eu diria que nós somos almas gêmeas, né? Eu acredito em almas gêmeas. Tanto que eu tenho eu escrevo contos de amor, e eu, num desses contos de amor, eu boto lá, né? Eu titulei Almas Gêmeas. E é difícil a gente achar alma gêmea na nossa vida. E eu encontrei na figura do meu filho, como um companheiro, todas as horas, né? Claro que ele tem a individualidade dele. Eu deixo ele viver essa individualidade dele, e ele também deixa eu viver a minha. Mas, assim, nos momentos mais que se precisa um do outro, nós estamos juntos. Isso é bom. O que a gente não vê, não é comum entre pai e filho na atualidade, essa convivência, essa divisão de tarefas, de coisas, de compromisso mesmo essa com o outro. Essa afinidade forte que vocês dois têm, e né? afinidade, De ser amigos. amigos. De serem Acima amigos, de tudo, amigos. A gente joga tênis lá com
com pessoas, né, e colegas do tênis, a grande maioria fica, poxa, eu gosto muito de ver vocês jogando juntos e vindo aqui com a mãe de vocês e tal, né, com a sua mãe, porque eu sinto que hoje em dia os filhos eles não estão dando valor aos pais. Isso é um problema, é um déficit que a gente vai ter na sociedade nos próximos tempos. Porque o pai e a mãe, eles, além de serem os nossos progenitores, né, são exemplos de vida. Eles estão vindo de uma outra geração que tem muito a ensinar. Então, se a gente se afasta disso, se a gente ignora isso, a gente vai se inspirar em quem? A pergunta é essa. Verdade. Então, o bom que vocês vieram aqui também é falar de vocês dois e falar dessa parceria entre pai e filho, uma coisa de verdade, de serem amigos de verdade. Então, é muito interessante a gente trazer também um assunto como esse, né? Porque, como você estava falando, as famílias hoje, elas não estão juntas. Tem pai que não conhece os filhos. Exatamente, exatamente. E tem filhos que não têm convivência com os pais também. Às vezes até dentro da mesma casa. E eles não se conhecem. Então, o que vocês estão trazendo aqui hoje também é um exemplo de vocês, né? É essa convivência de vocês, é essa parceria, né? Um parceiro do outro, um é amigo do outro. Então, assim, é muito interessante isso. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Sim, De pode fazer. curiosidade. Eu acho que Ademilton, né? Isso. Ele fica mais jovem com o Vitor e Vitor fica mais maduro? Como é isso? Essa troca? Eu posso responder Pode, essa parte aí. por Eu favor. diria que eu me sinto muito mais jovem quando estou conversando com ele, porque eu não tive o que ele hoje está tendo, a tecnologia a favor dele, né? Então, ele é um pesquisador nato e muitas coisas eu tenho aprendido, sim, muitas e muitas coisas, porque ele pesquisa e passa para mim. Coisas que na minha época eu só pensava, mas eu não pensava aonde encontrar. Eu não tinha como encontrar tudo isso à disposição. E eu sempre levei uma vida assim mais técnica, né? Ao trabalho mais técnico. Fora dele eu colecionava livros, guardava, fazia minha coleção particular, mas pensando que um dia eu fosse ter tempo para eu ler. Mas que nada, quem foi lendo foi quem? Foi Vitor. Então eu fui pegando através dele muitas coisas, sabe? Então eu diria que ele também deve se sentir um pouco, talvez, mais velho, né? Olha, eu diria que é o contrário, viu, Vitória? Apesar da gente concordar em muita coisa, mas eu sempre brinquei, né? Eu sou uma alma velha. Desde pequeno eu gostava de coisa de adulto, só faço amizade com adulto. Meus amigos hoje são todos acima de 40, entendeu? Poucos os abaixo dessa idade. E eu diria que com ele eu fico mais jovem. E ele comigo ele fica mais maduro. Criança, é curioso, né? isso. Criança, Ele é a criança lá de casa e eu sou eu acho que é invertido. Eu sou o pai e você é o filho, só pode. É sério que eu tô falando. Eu boto em prática o meu lado criança e o meu lado, digamos, humorista na coisa em si, né? Porque eu tenho esse lado aí, não é à toa que ele para te dizer, ele foi que me descobriu ator, né? Antes eu representava, mas não sabia o que estava representando. Representando para mim era a vida. Mas ele não, ele viu esse talento e por isso que nós estamos trabalhando junto, né? E com isso foi aparecendo assim outros dons da música, inclusive. Eu me descobri recentemente um barítono. E eu não sabia disso. Eu gostava de cantar no chuveiro, enquanto eu tomava banho. Sempre gostei, botava a música de fundo e cantava. Mas nunca parei assim para analisar a minha voz, né? E tanto que eu até me arrisquei cantar aqui uma letra que eu criei da versão do Sole Mio, né? É uma música italiana. Eu gosto de cantar, embora não saiba muito a falar o italiano, nem o espanhol, mas eu gosto muito de cantar as músicas em italiano e em espanhol. Eu cresci ouvindo música e isso eu acabei me descobrindo agora, recentemente, que minha voz é uma voz de barítono. E aí eu treino lá, quando eu começo a cantar, parece que assusta. Eu acho que assusta a vizinhança, né? Porque um cantor dentro do prédio, mas assim, eu não me arrisco muito assim em público.
Mas já, embora já recebi o convite para uma academia lá de Salvador, Academia de Cultura da Bahia, né? O presidente lá, ele gosta de música, ele canta também, foi um barítono. E aí eu mostrei o vídeo para ele, ele ficou encantado. Já fez inclusive um convite, só que eu preciso ir a Salvador para fazer esse pequeno dueto, né? Ensaiar esse pequeno dueto com ele, que vai ser uma audácia muito grande da minha parte, né? Eu só gosto da música. Mas é isso aí, a gente foi descobrindo um do outro, né? As coisas. Vocês se completam, né? Eu acredito que É como sim. se fosse isso. Você falou agora a palavra correta. É isso aí. Se completa. O que um não tem, o outro está ali para poder, né, adicionar e conjugar. É isso mesmo. E assim, você falando em música, acho que todo poeta, porque a música é uma poesia, né? Então, tem muitos poetas que eles cantam também, são cantores, né? Com certeza. Exatamente. As músicas, na verdade, vêm de poemas, né? São poemas compostos, mas adaptados para música. Tanto que no segundo livro agora que eu vou estar lançando, já está inclusive na edição, na editora para imprimir, é chamado O Incrível Amor, vai mostrar aí ainda. Então eu tenho ali duas letras, assim, mais destacadas, que uma é a versão do Sole Mio, a minha versão brasileira, e uma versão também do Santa Lucia, é uma música italiana também, que eu fiz uma pequena versão ali adaptada. Não tem nada a ver com a letra original, né, dessas duas músicas, mas eu vou estar lá, vai estar lá no meu livro. E tem assim várias, tem uma seção separada, já destacada, só de letras adaptadas para a música. Eu não lembro quais músicas, porque eu ouço de tudo um pouco. E um detalhe importante, a capa desse livro, que com certeza está aí com o Rafa, é uma foto dele e da minha mãe, né, se beijando, lá em 1900 e quanto? Em 1982, lá na Atalaia Velha. Em Salvador, lá em né? Aracaju. Aracaju. Numa Eu viagem tive o que nós prazer de fizemos. pegar essa foto, uma fotinha assim Nós pequenininha, estávamos namorando ainda, na verdade. toda amarelada, e aí eu levei para um scanner, né? Fiz a restauração dela e tá aí a capa do livro, do Incrível Amor, né? O Incrível Amor foi seu primeiro livro? É o segundo livro. Esse vai ser o Segundo livro. segundo livro. Eu tenho já 2 livros, nós já separamos para lançar esse ano ainda, junto com o Vencendo o Tempo. Porque o Vencendo o Tempo, apesar de que eu lancei ele na internet, mas não tive lançamento ainda. É o quê? Contos? Na verdade, o Vencendo o Tempo, que é o primeiro livro, ele é uma coletânea de todo o meu trabalho, que eu vou apresentar ainda, né? E ali tem poemas, ali tem contos, ali tem contos e histórias, tem contos de amor e tem página também do meu romance que eu estou produzindo. E tem também, assim, vários estilos, aldrabias, tem sonetos, né? Então, assim, é uma coletânea, na verdade, de todo esse meu trabalho. E agora vou estar externizando com o Incrível Amor, que é com poemas de amor, e tem o Meu Céu, são contos mais existenciais, né? Então, esses 2 livros eles vão compor a trilogia Vencendo o Tempo, Incrível Amor e Meu Céu. Vai estar lançando, já era para estar lançando agora em setembro, né? E na capa, curiosidade do livro, né? O primeiro livro é ele na capa, de costas, né? Que a gente fotografou lá no terraço de casa. O segundo é essa foto deles, né? Antiga. E o terceiro é ele também, olhando para o céu assim, apontando, né? Muito bonito, inclusive a expressão dele, que eu fotografei lá também com o céu todo azulado. Então você tem essas curiosidades aí, né? Tive o prazer de estar junto aí na fotografia também, da capa. E assim, até a previsão nossa, assim, esse ano vai ser lançado esses 2, junto com o Vencendo o Tempo, no caso são 3. Em 2025, eu estou estimando no primeiro semestre mais 2, e mais 2 até o final do ano. Ou seja, porque nós fizemos assim uma separação de 10 livros inicial desses 50 que eu estou querendo, pleiteando, né? Espero que tenha vida e saúde para isso. Mas nós separamos 10 livros, entre eles vai ter um só de soneto, um só de aldrabia, que já está pronto, todo o meu material, para você ter ideia. Quando eu comecei a escrever em 2013 para cá,
com o lançamento dessa ideia do livro, do filme. Aí eu abri assim um portal e eu acabei escrevendo, mas escrevi tanto que nos meus 50 anos que eu estava parado, que ele me trouxe de volta à vida, eu escrevi toda essa obra. Hoje eu posso dizer que tem um material suficiente para 50 ou 60, talvez 70 livros, depende do número de páginas. Se for de 120, 130 páginas, vai dar aí mais ou menos 60 livros ao todo. Imagine o tamanho de trabalho que eu vou ter, Vitória. Está tudo nas mãos deles. Está tudo na mão deles. Porque a gente não tem editora, né? A gente tomou a decisão de a gente mesmo criar uma empresa de edição. E aí a gente tem todo o controle ali da venda, do site, a gente mesmo coloca na Amazon, faz o evento, né? Para ter uma liberdade criativa maior. Vocês conseguem vender? Conseguimos. O primeiro teve uma venda muito boa, muito boa. O segundo ainda não foi lançado, né? Então, mas a gente já recebeu assim várias mensagens de pessoas que compraram o primeiro e querem ter o segundo também. E aí vai ter o evento no shopping até o fim do ano, né? Onde a gente vai ter uma mesa e vai colocar todos os três ali para poder Vocês também que vender. organizam também, vocês dois. A gente vai organizar esse Só evento. vocês dois que organizam isso. É a editora de 2 homens só. A revisão dos textos eu faço, a primeira não, porque nós já estamos nesse Incrível Amor mesmo, nós fizemos 7 revisões para excluir as redundâncias, as conjugações verbais, adaptar o texto, porque quando eu comecei a escrever, eu queria pegar a ideia. Eu escrevia de qualquer jeito, soltava lá no Facebook, onde está praticamente a minha obra toda está no Facebook. Aí tem todo um trabalho de revisão, né? De e aí a gente, correção ortográfica, para tudo poder isso. assim ter o leitor que for ler, ter o prazer de ler realmente uma boa obra, que foi o que nós fizemos com Vencendo o Tempo, entendeu? E aí é como se Vitor também fosse... Às vezes eu me sinto parte do autor aí também. Isso, é verdade. Os prefácios, eu sempre falo para ele, ó, o prefácio é meu, eu vou fazer o prefácio. Aí eu escrevo ali uma historinha, uma coisa ali sobre como é que foi a experiência de editar o livro, de estar junto no projeto. Às vezes ele me pede uma dica, olha, na introdução aqui eu queria escrever uma coisa mais lúdica, uma coisa assim. Aí eu vou lá e dou uma dica também, então... É um livro dos dois, eu diria, Eu são acho a livros história dos de vocês dois muito interessante. Eu acho que vai existir ainda alguma coisa de um livro para você falar de vocês dois, entendeu? Para falar dessa parceria de vocês dois. Você acabou de me dar uma boa ideia. Pode ser Vitor Minha Vida, entendeu? E detalhe, o Incrível Amor, como também nós fizemos no Vencendo o Tempo, eu prestei uma homenagem. No Vencendo o Tempo foi uma homenagem. Mas já nesse Incrível Amor e nos próximos, tem um capítulo só de poemas dele, porque também é um poeta. Ele não é só cineasta. Ele tem, assim, muitas qualidades. É meu filho. Escreveu algumas coisinhas de vez em quando. Qualidades, estilos diferentes. Ele tá exagerando. O estilo dele é diferente do meu. Eu escrevo mais, assim, simples. Porque eu me inspiro muito na Cora Coralina, no Ariano Suassuna, né? Que escreveram com simplicidade. Aquela escritora também, que inclusive foi premiada Clarice agora. Lispector, né? Não. Que ela é até esqueci agora do nome dela. Mas que ela é minha patrona, né? Minha patronessa. Adélia, né? Prado? Adélia Prado. A minha patronessa em uma das academias que eu faço parte. Então eu me inspirei neles para poder escrever, embora estilos diferentes, de forma diferente, eu tive que me isolar, inclusive, para não me confundir com os estilos de cada um. Eu criei o meu próprio estilo. Hoje eu tenho o meu próprio estilo. É um estilo romântico, simples, realista, tá? Mas que deixa, assim, uma mensagem de sentimento, tá? Aquele sentimento puro que você pode ter pelo seu semelhante, pela sua namorada, no caso do masculino, né? O namorado, do feminino, né? Entre pai e mãe, mas aquele sentimento real do amor que hoje está escasso. Hoje as coisas são feitas por interesse, não por amor, não por uma dedicação. Uma entrega de verdade. Uma entrega, né? de verdade, um compartilhamento, digamos assim, né? Hoje as pessoas eu falo muito isso nos meus poemas também. Hoje as pessoas estão unidas
mas estão entre quatro paredes separadas. Dentro, separada. Lá para fora parece a imagem, mas será que são felizes? Não estão juntas, Né? não estão Então- juntas de verdade. Estão É uma sozinhas acompanhadas. É uma né? solidão a dois. Eu digo sempre isso, é uma solidão a dois. Então, eu passo isso nos meus textos. É um amor que muitas vezes eu faço sempre essa separação, né? Eu, Ademilton, e eu, o poeta. O poeta se expressa através de mim. Às vezes o sentimento se confunde. Quem lê meus livros, por que esse camarada ele está escrevendo isso aqui? Mas ele não é casado? Será que ele está escrevendo para alguém? Né? Porque as coisas são diretas demais. Mas eu penso como alguém que está naquela carência. Eu penso e eu sinto e passo esse sentimento para minha escrita. Então quem lê às vezes confunde. E é Então- incrível a quantidade de pessoas que se identificam com essa carência, com esse estado de amor atual que as pessoas se encontram, né? Como ele está falando. E isso aí, apesar de que você começou com a entrevista diretamente com ele, mas já estou entrando no meu particular também. Fica à agora, né? vontade. Então, esse estilo que eu criei, ele tem agradado, sabe? Por isso que ele tem sido premiado. Muitos textos meus têm sido premiados lá fora. Aqui dentro do Brasil, alguns, né? Já premiações. Mas, assim, aqui em Itabuna talvez pouca gente me conheça com essa parte aí de autor, né? Mas lá fora, meus textos são muito bem apreciados. Eu já participei de concursos na Itália, na Espanha, em Portugal, entendeu? Premiados, inclusive. Na Itália fui premiado já 4 vezes, em 2022, e 2023 e 2024. Recebi 4 premiações jornalísticas, inclusive, lá na cidade de Palermo, né? Na Itália. Eu não conheço esses locais. Meus textos foram... Mas seu nome foi. Os meus textos foram... Sim. né? Qual foi assim, a poesia que mais te marcou? Olha, eu tenho tantas poesias que eu seria assim, até uma Boa injustiça. pergunta dela, hein? Uma injustiça dizer assim, essa ou aquela. Mas eu diria que 2 são importantes para a minha mudança de vida. Que foi o Espelho, que está no Vencendo o Tempo, e o próprio Vencendo o Tempo, que conta toda a minha trajetória, dos 7 até os tempos atuais. Ali eu expresso meu período de infância, meu período da juventude, meu período maduro, tá? E eu até separei ele aqui, né? Caso eu precise ler. E assim, esses poemas todos, só completando a parte estrangeira, eu já tive textos publicados em Portugal, declamado em Portugal, Espanha, Itália, França, pouquíssimo, mas já tive também na França, lá fora, na Índia, em revistas, já fui publicado meus textos por 3 vezes, na revista lá da Índia, lá em Bangladesh. Então, assim, no Japão, eu tenho um público espalhado, sabe? Alemanha, Estados Unidos, ou seja, para mim, eu me sinto assim, realizado, tá? Porque eu não pude conhecer esses países que eu conheço só da internet, mas os meus textos viajaram, encantaram e estão sendo homenageados, estão sendo premiados. Isso para mim não tem preço, tá? Não tem preço. O estímulo é muito grande para eu escrever. Por isso que às vezes eu dedico uma horazinha de sono ali no meio da noite e aí eu começo a escrever. Às vezes ele acorda, fala, pai, você está acordado, você tem que dormir. Eu digo, não adianta, eu tenho que dormir, mas o poeta não me deixa. E chega no dia seguinte, tem 2 olheiras, sabe? De quem não dormiu direito, passou a noite toda escrevendo, né? Tudo que um poeta vê, ele já é uma poesia na mente, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a vida do poeta é uma poesia. Com O dia a certeza. dia já é uma poesia. Ele já pensa como poesia, verdade. né? É o caso do cinema também. Eu vou mostrar aquelas imagens, nós vamos... Pode mostrar, fica à vontade. Traz aquelas imagens ali, produção, por favor. Você ali com o Vitor. Essa foto aí é especial, Olha que viu? coisa linda, filho único, né? É filho único. Filho Eu único, tive, na verdade, era para ser 2, né? Mas aí
O primeiro eu perdi, né? Veio o Nath morto, já na semana de nascimento, mas ele consegui, de um momento, na verdade, que eu não esperava, porque eu estava tão desgostoso, eu estava deprimido aqui em Itabuna, nesse período, e eu larguei tudo, joguei tudo para cima e fui para Salvador, para fazer uma tentativa de retorno, porque eu sou de Salvador, né? Eu vivi lá 29 anos e vim para aqui em 89. Então eu cheguei aqui e vivi um período assim deprimido. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma tentativa de voltar em Salvador em 1995 e despretensioso, né? Eu já estava assim, não estava nem contando mais que viesse um outro filho. Quando ele surgiu, em plena mudança em Salvador, eu estava me adaptando já na moradia, no trabalho, e aí ele apareceu. Eu queria, como é que eu vou fazer agora? Eu me perguntei, né? Criar um filho em Salvador, eu sou fruto de Salvador, sei que é muito difícil. Aí eu parei. Aí foi quando eu dei uma nova mudança de vida. Aí meu sogro me fez uma proposta de trabalho novamente aqui para Itabuna, e eu vim e abri meu escritório próprio de contabilidade. E aí comecei a trabalhar aqui e vim com ele ainda na barriga. Eu estava grávida, minha esposa estava grávida de 6 meses dele. E aí a gente voltou. Coincidentemente, quase no mesmo período. Eu vim para aqui em agosto de 89, retornei em 96, em setembro de 89, que agora está completando esse ciclo aí. E assim, ele nasceu aqui, né? Então, essa foto que você está vendo aí, essa foto foi do nascimento já dele aqui em Itabuna, né? Ele tinha aí, eu acredito que um ano, ou estava fazendo um ano, se eu não me engano, nessa fase aí. E essa foto ele vai fazer parte do roteiro aí também, né? O filme O Arthur, né? A gente está usando imagens reais da minha infância, né? Como se fossem as memórias do personagem. Então tem lá eu brincando, a minha mãe trocando fralda, tem todo um vídeo antigo que ele gravou em 1998. Mais de 30 horas de gravação. Vamos ver outra imagem aí pra gente ir comentando. Aí vocês dois juntos no programa. Esse foi o primeiro dia do programa de rádio que eu falei que a gente acordou 8 horas da manhã. Você pode perceber que os dois cidadãos ali estão com cara de sono. Então a gente acordou 8 horas da manhã, fomos para o programa completamente verdes. A gente não sabia como falar com a audiência. Como a gente sempre brincou de estúdio em casa, né? Então foi meio que familiar também, de certa forma. E aí deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. E essa história... O programa foi muito bem recebido. Completando a história, essa história aí do rádio foi curiosa, porque eu quando eu estava escrevendo, aí muitos textos estavam sendo elogiados, aquela coisa toda, mas eu não tinha colocado esses textos em público ainda. E tinha participado só de 2 concursos nacional aqui, e os quais eu fui premiado, né? E aí eu estava lá trabalhando, selecionando assim já algum material. Quando ele chegou, ofegante e tal, pai, separa aí uns textos aí para eu levar. Peraí, calma, respire primeiro, né? Respire primeiro. Aí ele chegou para levar ali para Livana Fontes, da rádio nacional, né? Que ela tem um programa de rádio e gostou, ela gosta de poesia e tal. E foi Livana quem colocou a gente na Rádio Nacional. Aí eu peguei esses textos, mandei para ele, levou para lá. Ele foi convidado por ela para fazer uma entrevista como cineasta, e eu fui convidado como poeta. E nessa entrevista ela gostou e nos convidou para fazer uma ponta no rádio, no programa dela, 10 minutos no programa dela. O nome do quadro era A Hora do Poeta, né? E aí ele recitava todas as segundas-feiras um poema depois do programa dela. Aí nós fomos para a rádio, né? E começamos a fazer esse quadro. E daí, aí desencavou a ideia que eu tinha de fazer rádio, né? Eu achava bonito fazer rádio. Eu ia para os estúdios em Salvador para assistir programas ao vivo ali, como fazia e tal. Então eu tinha essa simpatia pela parte do rádio. E aí nós terminamos de fazer o programa ali e surgiu a ideia de fazer o nosso próprio programa. E aí criamos o projeto Café com Poesia e Cinema.
né? Surgiu. Escolhemos 3 coisas que a gente gosta mais, né? O café, em primeiro lugar, a poesia e o cinema. Pronto, aí ficou o Pois é, nome. aí surgiu daí, né? O Café Foi esse o Poesia nome. com cinema na rádio. Aí, pronto, foi apenas o começo, né? Porque logo depois, não demorou nem 6 meses, a gente já estava aqui na TVI. Aí ele pode contar muito bem essa Os origem aí do caminhos, vamos TVI. lá nas imagens que nós vamos Pronto. comentando. Passa aí, queridos. Ali. Aí a gente trabalhando junto no filme, né? Fazendo uma cena ali. Então, 2 câmeras aí. Essas filmadoras, né? São filmadoras bem simples, simplórias, né? Foi as primeiras câmeras minhas, hoje eu já tenho outras. Mas é uma imagem muito bonita aí que ele tá me ajudando ali, né? Ele tá dando dicas. E tem esse registro nosso aí. E esse detalhe assim, de você lidar com a câmera, de você lidar com aquele cenário, né? De você lidar com isso. São muitos detalhes, viu, Vitória? Muitos Você não detalhes. tomou curso para isso, você... Não. É algo que eu até Entendeu? nem gosto de falar, né? Em público e tudo, mas eu acho que isso vai acabar sendo revelado na medida que a gente for trabalhando mais e mais, né? E foi uma decisão minha, né? Eu não fazer a faculdade, não por agora. Então eu sempre fui assim um pouco, eu diria, autodidata. Eu nasci numa geração onde a internet surgiu, então todo o conhecimento que eu precisei estava disponível na internet. Então, como ligar uma câmera, como configurar uma iluminação, como editar um vídeo. Isso, você lidar, né, com essa questão dos E aí eu fui, instrumentos, né? Aí, ao invés de ir para a faculdade, a gente abriu a empresa e eu fui, dei a cara a tapa, comecei a atender os primeiros clientes e aprendendo ali de fato no mercado. Porque tem uma grande diferença hoje dos estudantes, né, que eu vejo aí fora, é que a faculdade ela não ensina tudo, ela ensina a teoria e um pouco da prática. Mas você só vai ter, de fato, ideia de como é que são as coisas no mundo real trabalhando nele. Então eu tive essa oportunidade Realmente. de trabalhar no mundo real logo de início. Interessante, você tem a prática. É a prática, Vamos lá então, nas imagens. Continuar com as imagens ali. Essa daí é a foto do nosso programa, né? O Café com Poesia e Cinema aqui, já na TVI. Esse é o 25º episódio. Foi um episódio muito bonito, inclusive, muito bom. Indiquei bons filmes, meu pai leu poemas. E a gente tá tomando um cafezinho, né? Como de costume. A gente brindava no programa. E tô aqui no estúdio olhando justamente para o local onde a gente gravava ali o programa. Ali está a foto dos livros ali, né? Ali são as antologias, As né? Que a primeiras gente lia antologias poemas. premiadas ali, o concurso literário que eu participei. Maravilha. E aí o cenário é ainda o antigo, né? Então A gente vamos pretende lá. em breve retornar, então vai ser um novo cenário, uma nova temporada aí vai estar por vir também. Aí é o xadrez às sextas-feiras que eu te falei, né? Toda sexta a gente tinha essa programação de jogar xadrez no Rei do Mate, ali no shopping, né? E o nome já combina, né? Rei do Mate, né? Porque o xadrez tem o checkmate e tem os reis também. Então, Vocês programação. dois. Eu e ele Só ali. vocês dois. Só a Né? gente. Alguém não queria chegar para... Já tá muitas ali com pessoas já vocês, não? pararam. Às vezes as pessoas passam, ficam parando ali, param e olham, né? A gente jogando. E aí, será que é difícil e tal? Porque o xadrez é um jogo que mexe com os neurônios, né? No filme a gente vai abordar isso. Então para ele é até bom também. É muito bom, Que muito você bom. faz ele rejuvenescer a cada dia. Exatamente. Inclusive, o xadrez, eu tive fazendo uma pesquisa com base... Porque quando a gente começou a fazer o filme, eu fiz várias pesquisas sobre o Alzheimer, né? E eu descobri que o xadrez é um dos principais elementos para prevenir o Alzheimer. Então, inclusive, a minha dica, todas as famílias que têm tendência a desenvolver o Alzheimer, aprenda a jogar xadrez. Isso retarda um pouco, sabe? Nosso tempo está já quase terminando. Eu vou logo lá nas imagens para Tranquilo, minha não querida. deixar de passar aquele trailer, né? O trailer do filme, né? Do filme. Então vamos lá nas imagens, queridos. Aí a capa do livro O Incrível Amor, né? Com a foto que eu te seu pai e falei. sua mãe? Meu pai e minha mãe. Essa foto aí. Meu Deus, Se coisa beijando aí na linda. praia. É uma foto cinematográfica, né? O fotógrafo que tirou, ele teve A uma praia felicidade já tá lá, enorme. E aí eu não pensei 2 vezes, olha, vamos colocar essa foto como a capa do livro Incrível Amor. E aí ficou sendo ela. Poderia ter uma imagem de hoje, né? Boa ideia, uma boa Praia, ideia, para fazer aí a Verdade, comparação. Né? Então vamos lá.
Esse é o primeiro livro dele, né? O Vencendo o Tempo. A fotografia ali é ele, de fato, de costas, contemplando o pôr do sol. A gente tirou no terraço de casa. Pode seguir. Pode seguir com as imagens. Aí são as medalhas das academias, né? Que ele participa fora daqui de Itabuna. Ali a verdinha de Teófilo Otoni, né? Academia de Letras lá de Teófilo Otoni. Aquela outra da Academia de Letras de lá do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Que ela é a Luso, né? Que é Portugal e Brasil. Aí eu tenho certificados também, tá? De posse, são academias físicas. E dentre outras, que são 5 ao todo, né? Seguindo. Pode prosseguir. Ali foi a Aí, matéria claro, da revista né? Vitória. A Obrigada. famosa matéria, Por inclusive eu lembrar. trouxe aqui a revista, tá? Guardo com carinho até É, hoje. Vitor. A edição que você fez pra gente. Isso foi em 2017, então foi mais ou menos na época do programa de rádio. Isso. Tenho muito carinho por essa revista, essa matéria. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Pode seguir. Aí é a capa do mais novo livro dele, que vai ser lançado em breve, que são Os Contos de Outros Mundos. E aí a gente vai colocar aí as capas geradas por inteligência artificial, né? Vai ser um diferencial da obra. Sim. Então aí a gente descreveu para o computador como é que seria essa obra, ele me deu essa imagem. Sim. Então ficou essa capa aí. Vamos seguindo. Esse é o Conto de Amor, né? Eu tô fazendo a propaganda dos seus livros, né? Sim, Mas pode fazer, pode. É. também gerada por inteligência artificial, né? Então a gente tentou explicar para ela como é que a gente queria, ela nos deu essa imagem. A gente gostou muito. Esses dois aí, esses contos de amor e o Conto de Outro Mundo, esses vão ser lançados provavelmente no primeiro semestre de 2025. Nós estamos trabalhando ainda na edição dele. Eu sei. Mas Exatamente. desse ano é somente o Meu Céu, que deve estar aí a imagem, Sim. e esse daí do Incrível Amor. Nós temos um minutinho. E assim, eu quero agradecer, né? Por vocês. Foi maravilhoso, porque vocês passaram uma mensagem muito interessante, né? Dessa parceria pai com filhos. Às vezes a gente pensa em uma pauta e de repente descobrimos outra. Surge outra. Então, assim, vocês são bem completos, né? E é muito bom entrevistar vocês dois. Muito bom mesmo. Acho que 1 hora é pouco, entendeu? Mas eu quero te agradecer, Vitor, viu? De coração. Eu quem agradeço. E queria que Ademilton falasse, né? Declamasse aqui uma poesia para a gente finalizar, que só temos aqui, acho que é 2 minutos ou segundos aqui. Olha, eu separei aqui o Vencendo o Tempo. E a gente né? finaliza com a sua poesia. Pronto. Eu vou ler aqui cadê o Vencendo o Tempo aqui? O Vencendo o Tempo que eu falei aqui, ele retrata, né? Tá no livro ali, e retrata toda a minha história até aqui. Eu diria que vai ser eternamente até aqui, né? E para mim, o futuro é hoje. Então, vai estar sempre aqui. E diz assim: vencendo o tempo. Tempo que tirou lágrimas em dias tristes. Acalentou as noites em dias de chuvas. Iluminou os sorrisos em dias de lua e de sol. Tempo que roubou a infância, amadureceu o corpo, antes mesmo que acordasse do sono profundo. Emudeceu os sonhos sem tomar vida, tornando a alma vulnerável ao mundo. Tempo, terás o espaço dos anos, verás rugas chegar e mudar a minha face. Mas diante do seu próprio tempo, não verás a mente se perder, nem o coração envelhecer. Entrarás nos sonhos, terás o teu prazer, mas dentro, o que tu verás serás a tua perda de tempo. Maravilha, como o tempo é importante, né? Então, aproveita aí seu tempo. Com certeza, com seus pais principalmente. Com né? seus pais, com as pessoas que você ama, porque a vida, né? O tempo é corrido, aproveita o tempo.
Eu quero agradecer, né, a Deus, primeiramente, por este momento tão bom de estar com pessoas tão agradáveis, pessoas que têm tantas coisas boas para passar, de vivência, né, de família, que é isso que é importante. E até o próximo, gente de Vitória, se Deus quiser.